Senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhores servidores, senhores telespectadores, senhores internautas, em especial aqueles que nos assistem ao vivo pela página da Câmara no Facebook, bom dia a todos. Na presente data de 29 de julho, às 9 horas e 13 minutos, para darmos início à 20ª sessão ordinária do ano 2020, solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença. Bom dia a todos. Estão presentes vereadores Arildo Batista, Luiz Flávio, Valmir do Parque Meia Lua, doutora Márcia Santos, Paulinho dos Condutores, Fernando da Ótica Original, Patrícia Juliane, doutor Rodrigo Salomão, Juarez Araújo, Sônia Patas da Amizade, Abner de Madureira e Paulinho do Esporte. Temos quórum, senhor presidente. Sob a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado para a pátria e para a comunidade a que servimos, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço a todos que se levantem para a execução do hino nacional brasileiro. Logo após, por gentileza, vereador Fernando da Ótica Original, proceda a leitura de um trecho da Bíblia.
Provérbios, capítulo 10. O filho sábio alegra o pai, mas o filho nécio é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da maldade não terão proveito, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixará o justo padecer de fome, mas rejeitará a ambição dos ímpios. A mão negligente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que recolhe no verão é homem sensato. O que dorme no tempo da cega é filho que envergonha. Há bênçãos sobre a cabeça do justo, mas a violência fechará a boca dos ímpios. A memória do justo será bendita, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas os insensatos correm para a sua ruína. Quem caminha em integridade anda seguro, mas quem perverte seus caminhos será descoberto. Quem acena com o olho traz desgostos, e o nécio de lábios cairá. Manancial de vida é a boca do justo, mas a boca dos ímpios encobre violências. O ódio desperta contendas, mas o amor encobre todas as faltas. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas dos imprudentes. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do nécio é calamidade iminente. As riquezas do rico são sua cidade fortificada, e o terror dos pobres é a sua pobreza. A obra do justo é para a vida, mas o fruto do ímpio é para o pecado. Caminho para a vida é guardar a instrução, mas quem rejeita a repreensão erra. Quem retém o ódio é de lábios mentirosos, e quem propaga a calúnia é nécio. Nas muitas palavras não falta pecado, mas quem refreia seus lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos ímpios é como nada. Os lábios dos justos apacentam a muitos, mas os nécios morrem por falta de entendimento. A bênção do Senhor é que enriquece. Passaremos agora à fase da sessão ordinária, em que serão lidos e votados, conforme disciplinado, os expedientes dos vereadores. Antes, porém, informo que para a presente sessão foram protocolados 78 trabalhos, sendo 46 indicações, 5 moções, 22 requerimentos e 5 pedidos de informações. Agora, então, solicito ao primeiro secretário, vereador Paulinho do Esporte, que faça a leitura das sínteses das moções protocoladas para esta sessão. Moção número 107. Moção congratulatória aos membros da Defesa Civil de Jacareí pelos 43 anos de existência do órgão, comemorado no último dia 20 de julho. Autoria, vereador Arildo Batista. Moção número 108. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais,
seja constado na ata do trabalho dessa sessão o registro de moção comemorativa ao Dia do Agricultor, celebrado em 28 de julho. Nessa oportunidade, então, consignamos os nossos mais sinceros cumprimentos pelo transcurso da data comemorativa dedicada à importante profissão. Feito esse registro, respeitosamente requeremos ao presidente dessa casa que sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala de Sessões, 29 de julho de 2020. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 109. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata do trabalho dessa sessão o registro de moção comemorativa ao Dia do Escritor, celebrado em 25 de julho. Nessa oportunidade, então, consignamos nossos mais sinceros cumprimentos a todos os escritores pelo transcurso da dedicada e importante ofício da arte literária. Feito esse registro, respeitosamente requeremos ao presidente dessa casa que sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 29 de julho de 2020. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 110. Requeremos, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata do trabalho dessa sessão o registro de moção comemorativa ao Dia do Motorista, celebrado em 25 de julho. Nessa oportunidade, então, consignamos os nossos mais sinceros cumprimentos pelo transcurso da data dedicada à importante profissão. Feito esse registro, respeitosamente requeremos que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 29 de julho de 2020. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 111. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata do trabalho dessa sessão o registro de moção comemorativa do Dia do Profissional Tradutor e Intérprete de Libras, celebrado em 26 de julho. Nessa oportunidade, então, consignamos os nossos mais sinceros cumprimentos pelo transcurso da data comemorativa dedicada à importante profissão. Feito esse registro, respeitosamente requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 29 de julho de 2020. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Solicito à segunda secretária, a vereadora Sônia Patas da Amizade, que faça a leitura das sínteses dos requerimentos protocolados para esta sessão. Requerimento 222. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a IDP, solicitando o reposicionamento de poste instalado em frente à garagem do imóvel, de número 54, da rua Pedro Scalice, no Parque Meia Lua, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da IDP e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 223.
Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado da EDP, solicitando a troca de postes de madeira localizado defronte do número 6 da Avenida 3 de Julho, no conjunto 22 de Abril, em Jacareí, para maior segurança dos munícipes. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão aos pés da EDP e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 224. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a EDP, solicitando a troca de 2 postes de madeira que apresentam inclinação na Rua Guarani, em frente ao número 181 e 227, no bairro Chácaras Reunidas e Igarapés, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 225. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado da EDP, solicitando podas de árvores cujos galhos se entrelaçam a fiação da rede de energia elétrica na Avenida 13, do conjunto 22 de Abril, em Jacareí. Ressaltamos que estivemos no mencionado local em 22/7/2020, onde recebemos diversas reclamações dos moradores, que nos relataram que em dias de chuva o vento, os galhos das árvores acabam interferindo na rede de energia e provocando a queda da transmissão necessária da energia elétrica para a região. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos prédios da EDP, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 226. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado da EDP, solicitando o reposicionamento de poste instalado em frente à garagem do imóvel de número 140 da Rua Carmino Soléu, no Parque Meia Lua, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão aos prédios da EDP, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 227. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado da EDP, solicitando o reposicionamento de poste instalado em frente à garagem do imóvel de número 41, na Rua Simão Pires, no Parque Meia Lua, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prédios dessa concessionária e, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 228. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado da EDP, solicitando a troca de postes de madeira localizado em frente ao número 411, na Rua Urupã, no bairro Chácaras Reunidas e Igarapés, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prédios da EDP e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 229. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado da EDP, solicitando podas de árvores cujos galhos se entrelaçam a fiação da rede de energia elétrica na Rua Lagoa Rodrigo de Freitas, próximo ao 219, no bairro Lagoa Azul, em Jacareí, para evitar a interrupção do fornecimento de energia e possíveis acidentes. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prédios da EDP e, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Pelo amor de Deus. Requerimento número 230. A EDP, solicitando a substituição de postes de madeira por outro de concreto, defronte do número 178, na rua Professor Hélio Augusto de Souza, no Jardim Emília, em Jacareí. Autoria, vereador Arildo Batista. Requerimento número 231. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado ao governador do Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor João Dória, solicitando que conceda ajuda de custo para todos os professores da rede estadual de ensino que atuam na cidade de Jacareí. Ressaltamos que temos recebido diversas reclamações de professores da rede estadual de ensino, relatando a necessidade de qualidade no sinal da internet para realizar seus trabalhos. Desta forma, solicitamos uma ajuda de custo por parte do governo estadual paulista para auxiliar os professores na contratação de tal serviço.
Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prestes do excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento número 232. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado ao presidente do Congresso Nacional, o excelentíssimo senhor senador da República, Davi Alcolumbre, solicitando celeridade na tramitação do projeto de implementação do 14º salário emergencial e a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados e aposentados e pensionistas. Neste momento difícil pelo qual atravessa o nosso país, nós aposentados e pensionistas passam por uma situação pior ainda, e com o agravamento da pandemia do coronavírus, com cerca de 80 mil mortes e mais de 2,2 milhões de contaminados, a maioria idosa, porque os idosos têm imunidade reduzida devido a doenças crônicas como diabetes, doenças cardíacas, renais, respiratórias, entre outras. Como se não bastasse os idosos terem suas condições de saúde piorada por conta desse vírus cruel, ainda têm suas condições financeiras pioradas e muito. A situação dos aposentados, que já era difícil antes da pandemia, devido aos baixos salários e aos altos custos dos medicamentos, com o isolamento realizado devido ao coronavírus, ficou muito pior. Com os decretos governamentais e a necessidade do distanciamento, muitos idosos que faziam algum tipo de bico para complementar suas receitas precisaram parar de trabalhar por pertencer ao grupo de risco, e, por outro lado, as despesas familiares aumentaram. Aposentados e aposentadas precisaram também ajudar nas despesas de seus filhos e netos, que ficaram desempregados. Mas, como seus vencimentos continuaram os mesmos, passaram a não ter condições de arcar com seus compromissos, especialmente os pagamentos das mensalidades dos empréstimos consignados. A economia do país, que estava em decadência e quase parada, fez com que o governo federal, com o objetivo de aquecer a economia do país, liberasse a segunda parcela do 13º salário aos aposentados, dando um alívio na economia, colocando quase 30 bilhões da receita nos aposentados no mercado. Por um lado, foi muito benéfico aos aposentados e pensionistas, que, segundo pesquisa das associações de aposentados, sustentaram mais de 60 milhões de pessoas necessitadas e sem empregos naquele momento. Porém, passado aquele momento e depois de refletir, as organizações de aposentados e pensionistas acharam necessidade em debater com aposentados sua situação e o agravamento com a pandemia. Assim, através da Central dos Aposentados, CNASPS e COBAP, iniciaram processo de denúncia e mobilização em relação à necessidade da suspensão dos consignados, que compromete 60% dos salários dos aposentados. Ao mesmo tempo, uma reflexão sobre como ficará o final do ano desses aposentados e pensionistas, sem a segunda parcela do 13º salário, já pago para aquecer a economia. Nesse sentido, existem no Congresso Nacional duas propostas emergenciais que contribuirão e muito para atenuar um pouco a vida dos aposentados e pensionistas nesse período difícil de pandemia. Na Câmara Federal existe um projeto que já passou pelo Senado, PL 1328/20, que suspende por 120 dias os descontos dos empréstimos consignados. Este projeto aguarda para ser colocado em votação pelos deputados. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prestes do senhor do Congresso Nacional e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Paulinho dos Condutores. Senhor presidente, foi solicitada votação. Senhor presidente, a gente fez esse requerimento aí ao presidente do Congresso, do Senado, que já existe esse projeto, né, que estude aí a possibilidade de um 14º emergencial para os aposentados e também a suspensão dos empréstimos consignados. Nós sabemos que com toda essa pandemia, né, quem está mais sofrendo são os aposentados, porque muitos de seus familiares perderam o emprego, e a gente sabe, com o aumento da energia, da água, enfim, e foi liberado aí, né, o 13º dos aposentados, foi bom porque aqueceu a economia, mas agora a gente teme no final do ano que esses aposentados não têm mais nada para receber. Então a gente está fazendo esse requerimento para que possamos fazer junto aí uma ofensiva ao Congresso Nacional e ao Senado, para que tramite na casa esse projeto para estar aí, mais uma vez, à disposição dos aposentados do nosso Brasil. Eu quero também falar um pouquinho com relação a esse requerimento feito pelo vereador Paulinho dos Condutores, também reforçar o nosso pedido nesse sentido. E dizer, Paulinho, que
esse pessoal, infelizmente, né, de sei, os deputados federais, senadores, tem tanto auxílio lá, rapaz. É auxílio paletó, é auxílio moradia, é auxílio que a gente perde de vista. Deveriam tirar do próprio salário deles para ajudar os mais necessitados, no caso aqui, os aposentados que você citou. Muita gente aí, a maioria dos aposentados são assalariados aí com um salário mínimo. E muitos deles, no final da vida, ainda são obrigados a tratar de alguns filhos e netos e tudo mais. Por isso que é louvável, sim, esse requerimento, e meu voto será favorável. Vamos acabar com essas regalias desse pessoal, pelo amor de Deus, deputados federais, senadores, é muitas regalias que tem. Então já chega 30 e poucos mil reais que recebe por mês, para que tanto benefício? Vamos tirar um pouco deles e levar para quem mais precisa. Senhor presidente, contribuir com isso, a gente, como falou o Paulinho, está tramitando no Senado, eu acho que nós deveríamos, todos os partidos aqui, fazer uma ação mais incisiva junto aos deputados, para que o consignado, não só os aposentados, mas o serviço público, também os servidores públicos que têm consignado, que também têm muito comprometimento dos seus recursos, do seu salário, porque, como falou no requerimento do Paulinho, boa parte está desempregado, boa parte teve dispensa automática, e esses que têm o trabalho, entre aspas, garantido, um salário minimamente mais garantido, tem ele totalmente comprometido para subsidiar toda a sua família, seja servidor público ou aposentado também, que os custos aumentaram muito com relação ao medicamento. Então, eu acho que nós, enquanto vereadores, somos os interlocutores dessa bandeira, somos representantes do cidadão, devemos sim cobrar dos nossos deputados essa ação mais incisiva com relação a isso. Requerimento 232 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento número 233. Requeremos a excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a IDP, solicitando a troca de pós de madeira localizado na rua Mário Siqueira Cardoso, em frente ao número 83, no bairro Bandeira 2, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prestes dessa concessionária e, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 234. Requeremos a excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a IDP, solicitando a troca de pós de madeira localizada na rua Mário Siqueira Cardoso, em frente ao número 69, no bairro Bandeira Branca 2, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prestes da IDP e, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 235. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a IDP, solicitando a poda das árvores existentes na extensão da Avenida João Batista de Santana, no bairro Bandeira Branca 2, em Jacareí. Moradores reclamam que os galhos da referida árvore se encontram entrelaçados nos fios de energia e, em dias de chuva e vento, provocam a interrupção da energia elétrica. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prestes da IDP e, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 236. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a IDP solicitando a troca de 2 postes de madeira localizados na Avenida João Batista de Santana, em frente ao número 1739, no bairro Bandeira Branca 2, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prestes dessa concessionária e, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 237. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a IDP, solicitando poda de árvores cujos galhos se entrelaçam à fiação da rede de energia elétrica na rua Alberto Lukaszek, em frente ao número 269, Parque Meia Lua, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prédios da IDP, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 238. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a IDP, solicitando poda de segurança das árvores localizadas em toda a extensão da estrada Lagoa Azul, que interliga os bairros Parque Meia Lua e Lagoa Azul, em Jacareí.
O pedido se justifica, pois, em toda a extensão da estrada, encontram-se árvores que estão em seus galhos muito grandes, em contato com a rede elétrica, necessitando urgentemente da poda de segurança para que seja realizada a poda maior pela Prefeitura. Esses galhos estão causando grandes transtornos aos trabalhadores que fazem a calçada no referido trecho, porque oferecem riscos de acidentes, além de pedir que concluam as obras. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prédios da IDP, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Juarez Araújo, senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento porque em visita àquela estrada que liga o Parque Belu até o Lagoa Azul, eu pude perceber, através dos moradores, e até mesmo o pessoal que estão tocando a obra, que existe uns galhos de árvore ali, são bastante, não são poucas, entrelaçados na fiação elétrica. E a EDP precisa ir lá e fazer a poda, para poder a Prefeitura, depois, através do meio ambiente, também fazer a sua parte, para fazer as calçadas de acesso das pessoas ali. O pessoal está transitando ali pela via pública, correndo um sério risco de vida. Então a EDP precisa, com urgência, ir lá e, na sequência, o meio ambiente, para poder oferecer uma facilidade para poder a Prefeitura atuar fazendo a calçada, que vai ser de grande importância para aquele pessoal que mora naquela região. Requerimento 239 em votação. Os vereadores contrários se manifestam levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento 238. Agora sim o 239. Requerimento 239. Requeremos a extensão do senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem, Estado de São Paulo, solicitando a substituição das tampas da Boca de Lobo, localizadas na rodovia Geraldo Scavone, na altura do número 2006, defronte da portaria da antiga fábrica Emerson, no perímetro urbano do município de Jacareí. Solicitamos a substituição das tampas da Boca de Lobo, que se encontra à margem da rodovia, no trecho citado, pois as mesmas estão totalmente destruídas, representando riscos aos usuários e pedestres, fazendo-se necessária, portanto, pronta adoção da medida hora requerida. Ao fim, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prestes do engenheiro Antônio Moreira Júnior, diretor regional do DR Taubaté, e transmitindo nossas respeitosas saudações, subscrevemos. Vereador Juarez Araújo, senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, parece uma coisa pequena, mas é uma coisa que pode até ceifar a vida de algumas pessoas que cair ali dentro por algum motivo de descuido ou de não enxergar essa boca de lobo tudo destruída. Então a gente, como cabe ao Estado DR, a gente está cobrando manutenção naquelas bocas de lobo que fica ali, como bem falou a segunda secretária, de frente à antiga fábrica da Emerson, ali no Jardim Califórnia. Requerimento 239 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento número 240. Requeremos o incentivo do senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a concessionária CCR Nova Dutra, solicitando melhoria na pintura de solo na alça de acesso da rodovia Presidente Dutra, ao bairro Rio Abaixo, na altura do quilômetro 162, no perímetro urbano do município de Jacareí. Desta forma, solicitamos à CCR Nova Dutra a renovação da sinalização de solo na alça de acesso da referida rodovia aos bairros Rio Abaixo e Centro, principalmente nas proximidades do viaduto, que está com sua sinalização muito deficitária, possibilitando riscos de ocorrência de acidentes de maior gravidade devido à falta de referência no referido trecho. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prestes da concessionária CCR Nova Dutra e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Juarez Araújo, senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, a gente está cobrando também, através desse requerimento, a manutenção da sinalização de solo, ali na lateral da Via Dutra, na altura ali do Rio Abaixo, que a Via Dutra, através da CCR aí, puxa vida, aquilo é uma mina de dinheiro que entra nos pedágios, e nada mais justo do que o pessoal ter que fazer a manutenção. E ali a gente percebe uma verdadeira escuridão ali no solo, não tem sinalização nenhuma, tudo apagado. Eu acho que fizeram sinalização ali quando fizeram o trevo ali de acesso. Então a gente pede providência por parte do pessoal da Nova Dutra aí, para que faça a manutenção ali e ofereça mais segurança para os usuários. Requerimento 240 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento número 241.
Requeremos a extensão do senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a CCR Nova Dutra, solicitando providências para a manutenção da iluminação pública do quilômetro 159 ao quilômetro 160 da rodovia Presidente Dutra, em especial próximas às entradas da subprefeitura do Parque Meia Lua. Há vários dias o referido trecho está com as luzes do poste apagadas. Saliento que ali é uma entrada importante para esta localidade, com uma população já numerosa e com o funcionamento da unidade de pronto atendimento a crianças de toda a cidade de Jacareí na região. Essa providência dará maior segurança a todos. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prédios dessa concessionária e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereadora Lucimar Ponciano, senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, eu queria só justificar, porque eu passei, coincidentemente, várias vezes ali nesse trecho, ali entre os 159, bem próximo ali à entrada do Parque Meia Lua, e sem iluminação nenhuma, né? Então, eu não sei se eles colocaram o posteamento agora, o posteamento não foi colocado recentemente, então é a manutenção mesmo. E ali é um trecho muito importante, a entrada e saída de um bairro com mais de 3 mil habitantes, e, além de tudo, tem agora o pronto atendimento das nossas crianças, né? Então, a gente espera que, o mais breve possível, a Nova Dutra atenda a isso. Requerimento 241 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento número 242. Requeremos a extensão do senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a JTU, Jacareí Transporte Urbano Limitada, solicitando o levantamento, estudos e providências para a transferência das placas de toda a frota dessa conceituada empresa de transporte coletivo, de modo que seus veículos leves, médios ou pesados tenham registro em Jacareí. Visto que os serviços prestados para a sociedade jacariense são responsabilidade de pagamento e fiscalização da Prefeitura Municipal de Jacareí, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, e sabendo que um dos incentivos fiscais mais vantajosos na devolução aos cofres públicos é o IPVA, se registrado na cidade, solicitamos a adoção da medida hora requerida. Portanto, certo do entendimento de que todos amamos a cidade de Jacareí, contamos com os prédios da JTU para atendimento ao hora solicitado. Vereadora Lucimar Ponciano, senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, a gente anda na cidade, às vezes, alguns circulares não tem a placa do Jacareí, e também os veículos que a gente vê, locação de van, e o nome da pessoa jurídica é Jacareí. Então, não precisava nem falar isso, né? Porque é um benefício que entra no cofre público no valor maior de porcentagem, e ajuda bastante a cidade. Porque quando eles precisam, nós temos que colaborar com a administração municipal, isentando alguns incentivos. Então, eles também têm que fazer essa parte de todos os seus veículos, toda a sua frota, o emplacamento de Jacareí. Isso não está acontecendo. Requerimento 242 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento número 243. Requeremos a extensão do senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a Aviação Jacareí Limitada, solicitando levantamento, estudos e providências para a transferência das placas de toda a frota dessa conceituada empresa de transporte coletivo intermunicipal, de modo que seus veículos leves, médios ou pesados tenham registro em Jacareí. Visto que essa conceituada empresa leva o nome da cidade na razão social, que os serviços prestados à sociedade jacariense deixam a população satisfeita, pois suas linhas percorrem as entradas e perpassam o centro da cidade, e que a clientela utiliza bastante, até mesmo pelo distanciamento e proximidade com as cidades vizinhas. Solicitamos a adoção na medida hora requerida, tendo em vista que esta ação colaborará com a Prefeitura Municipal de Jacareí, pois sabemos que um dos incentivos fiscais mais vantajosos na devolução aos cofres públicos é o IPVA, ser registrado na cidade. Portanto, certos do entendimento e de que todos amamos a cidade de Jacareí, contamos com os prédios da Aviação Jacareí Limitada para atendimento hora solicitado. Vereadora Lucimar Ponciano, senhor presidente, foi solicitado votação. Também fiz o mesmo pedido à Aviação Jacareí, porque também leva o nome da nossa cidade no registro da sua empresa jurídica, e também ela
ela é para atender intermunicipais, Mogi das Cruzes, Guararema, mas ela passa, principalmente, o público maior de utilidade ainda é o da cidade de Jacareí. E a gente está pedindo, gente, para que a gente possa ter com essas iniciativas também colaborar com o cofre público. Da aviação Jacareí, eu vejo que todos os circulares que fazem Guararema, São José dos Campos, o emplacamento é de Mogi das Cruzes. Então, ou que se divida um pedaço então do bolo, ou como faça jus ao nome da empresa, né? Porque é uma cidade, nós temos que mostrar cada vez mais que nós amamos nossa cidade e valorizamos o nome que levamos, né? Então, eu acho mais que justo que os emplacamentos dos ônibus, dos circulares da aviação Jacareí, seja com emplacamento da Jacareí. Requerimento 243 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Os requerimentos foram apreciados na forma regimental. Solicito a segunda secretária, a vereadora Sônia Patas da Amizade, que faça a leitura das sínteses dos pedidos de informações protocolados para esta sessão. Pedido de informação número 108. Considerando que este vereador, por várias vezes, ao solicitar a vigilância sanitária, a realização de fumacê em nosso município, recebeu resposta negativa e a informação de que tal serviço não seria permitido. Considerando que na cidade vizinha, São José dos Campos, esse trabalho é realizado em vários bairros e que a população jacariense não entende o porquê da impossibilidade de se realizar o mesmo serviço em nossa cidade. Considerando que em São José dos Campos é realizado o tipo de controle biológico considerado mais eficaz para extermínio dos pernilongos do Aedes aegypti, com a aplicação de 2 produtos, um biológico granulado e outro natural à base de água, eliminando as larvas e impedindo que se desenvolvam e proliferem. Considerando que a aplicação de fumacê tem o objetivo de garantir a saúde e bem-estar aos moradores de vários bairros que reclamam do excesso de pernilongos nas residências, provocando alergias, aborrecimentos e gastos com inseticidas. E considerando que do resultado da nebulização é o combate à transmissão da dengue, febre chikungunya, zika vírus e febre amarela, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Tendo em vista que em São José dos Campos é permitido fumacê, por qual motivo o mesmo não ocorre em Jacareí? Ao aguardo de manifestação subscrevemos, vereador Valmir Parque do Meia Lua. Pedido de informação número 109. Considerando a grande importância do trabalho da ASPAD, Associação de Pais e Amigos do Down, para as famílias de Jacareí, considerando o ofício anexo da entidade recebido por este vereador, o qual obtivemos autorização para divulgação, e considerando que gostaria de estender o pedido à Prefeitura e aos vereadores desta Casa, para todos ajudarmos na continuidade deste nobre e valoroso trabalho em prol das famílias de nosso município. Requeiro ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, o apoio da Prefeitura de Jacareí para ajudar a manter esta conceituada e valorosa entidade de grande importância para o nosso município, como está sendo realizado. Segundo, a administração está vendo algum outro local para que a ASPAD possa se instalar? Favor detalhar. Terceiro, o local onde antes estava o Centro de Cultura, no Jardim Flórida, poderia ser destinado à ASPAD? Em caso negativo, explicar as razões. Ao aguardo de manifestação, subscrevo, vereador Fernando da Ótica Original. Agora, lendo aqui, né? Pediu para ler, né, vereador? O ofício enviado. Ao excelentíssimo senhor vereador Fernando da Ótica Original. A nova ASPAD, Associação de Pais e Amigos do Down, foi fundada no município de Jacareí em 21 de 2 de 1983, por um grupo formado pela sociedade civil frente à necessidade de oferecer atendimento especializado à demanda de pessoas com síndrome de Down. Trata-se de uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, com missão estatutária de integrar, promover e orientar pessoas com síndrome de Down e suas famílias. Assim, como representante legal da ASPAD, eu, Edinamara Gonçalves Carneiro, agendei reunião com o vereador senhor Fernando da Ótica para expor a atual situação que a ASPAD está enfrentando. Acredito que, como representante do povo e nobre vereador, possa dar voz à nossa causa junto ao poder público em defesa dos direitos das pessoas com deficiência na qual a associação atende. Para compreensão, vale ressaltar que a ASPAD mantém parceria com a Prefeitura e com todos
todos os anos apresenta um plano de trabalho anual que, após ser avaliado pela Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social, repassa uma verba mensal para a associação, valor este destinado para pagamento de recursos humanos. Para que a associação seja contemplada com a verba destinada, é necessário que cumpra os requisitos e normas do edital de chamamento público, e dentre as normas consta a obrigatoriedade da licença da vigilância sanitária. No entanto, o equipamento que a ASPAD está localizada não está dentro das normas exigidas pelo órgão da vigilância sanitária, pois não atende os requisitos de segurança necessária. Devido a este fato, excelentíssimo senhor prefeito Isaías Santana solicitou um estudo técnico do local e verificou se a necessidade de uma reforma extensa no prédio. Assim, foi sugerido que a ASPAD saísse do atual equipamento devido aos problemas estruturais. Desta forma, agendei reunião com o prefeito e a senhora Patrícia Giuliani, na época ocupava o cargo de Secretaria de Assistência Social. Solicitei parceria da Prefeitura na concessão de um espaço para que pudéssemos atender os usuários com segurança. Após algumas conversas, recebi na sede da ASPAD a secretária da Educação, senhora Maria Tereza Cirino, que ofereceu um espaço onde anteriormente estava instalada a EMF Décio Moreira, situada na rua Iracema, número 148, Jardim Luiza, Jacareí, São Paulo. Após aceitar a mudança para o espaço, o prefeito prontamente iniciou uma reforma para refazer a instalação elétrica do local e a ASPAD iniciou as pinturas das salas. Todavia, no dia 4 de dezembro de 2019, houve uma chuva e o local ficou completamente inundado. Somente então chegou ao meu conhecimento que o equipamento já apresentava um histórico de alagamentos e que a IMF havia sido transferida de local exatamente por conta deste problema pontual. E, de acordo com alguns moradores do bairro, o equipamento já havia sido condenado pelo poder público. Desta forma, houve um retrocesso no planejamento das nossas ações. No entanto, permaneceu a necessidade da ASPAD em obter um espaço para atender os usuários em local seguro. Já este ano, juntamente com a equipe técnica da ASPAD, compareceu a uma reunião agendada com o seu prefeito. Também foi realizada algumas reuniões na Secretaria de Assistência Social, no qual expuseram que a Prefeitura não dispõe de equipamento para ceder à ASPAD. Então, fomos orientados a procurar um local para locação. Haja vista que, além da verba municipal, os vereadores haviam doado uma verba à ASPAD através da emenda impositiva. Assim, juntamente com a equipe técnica, revimos o plano de trabalho da emenda impositiva e, conforme a orientação, inserimos o custo do aluguel no desembolso da emenda impositiva. Então, logo iniciamos a procura por um local que atendesse às exigências das normas sanitárias, às necessidades dos usuários e das famílias atendidas pela instituição. Entretanto, neste interim, sobreveio o imprevisto da pandemia do Covid-19, que atingiu o estado de São Paulo. Então, o governo sancionou o decreto número 64.881, de 22 de março de 2020, reconhecendo o estado de calamidade pública. Senhor presidente, foi solicitada votação. Senhor presidente, eu confesso que a gente fica muito triste da forma que está sendo conduzido essa questão da adequação de um local para a ASPAD. Me chama muita atenção que o local que foi cedido no Jardim Luiza já é um local que a gente conhece, que inunda, que é complicado quando vem as chuvas. Por que foram tentar colocar o pessoal da ASPAD lá? Veio a primeira chuva, inundou tudo, colocou, perdeu o que foi feito lá, sabendo que o local já tem esse currículo. E a ASPAD é uma entidade que precisa ser assistida. Nós não podemos simplesmente dizer para essa entidade que ela tem que se extinguir. Que coisa que é essa? Agora, tudo é Covid. Nós, vereadores aqui, já encaminhamos as emendas parlamentares para a Covid-19. Só para finalizar, senhor presidente. E a ASPAD ficou desguarnecida, ela não está recebendo isso. Então, eu gostaria muito que a Prefeitura tomasse as devidas providências com relação a esse pedido dessa entidade que faz um trabalho tão bonito na cidade. Senhor presidente, posso contribuir? Só para informar o vereador Fernando, fui eu mesma que acompanhei essa transição
né, da mudança. Infelizmente, a gente teve essa intercorrência no estabelecimento de ter inundado novamente, porém eu venho acompanhando todo o trabalho com a ASPAD. Ela não deixou de ter recebido nenhuma verba até agora. O plano de providência foi alterado para que eles pudessem locar o novo espaço e, para sua informação, Fernando, eu tive em contato com a ASPAD ontem, eles já acharam o local, já conseguiram achar o local e provavelmente estão alugando esse espaço com o dinheiro do plano de providência da própria prefeitura para adequar. A gente sabe que é muito difícil achar, porque tratando de instituição para pessoa com deficiência, você precisa de espaços que promovam a acessibilidade. O poder público não tem esses espaços, eu mesma procurei várias vezes com os outros secretários, e eles acharam agora também um imóvel de locação. Foi a forma que a Secretaria de Assistência Social pôde auxiliar, promovendo esse plano de providência e de remanejamento da verba para que eles pudessem pagar o aluguel. Então, eles vão ficar agora assistidos no espaço que eles já acharam ontem. Senhor presidente, eu também queria contribuir com esse assunto, porque eu gosto muito do trabalho das entidades sociais da cidade, da ASPAD e da dona Dinamara, o Tony, e a gente vê o quanto precisa. Eu acompanhei e, inclusive, também tentei ajudar um local para isso, para se fazer reforma. Eu entendo que esse prazo, porque onde está a sede hoje, ela é emprestada pela prefeitura e é um local muito antigo. Lá foi FEBEM, foi em tantas coisas. E assim, eu vejo que eu acompanhei o empenho da Secretaria da Assistência Social a ajudar a achar o local especial, né? Eu também indiquei vários locais para presidente da instituição, mas é difícil mesmo. Mas deveria aproveitar, então, que eles teriam que afastar, já visto que já estava encaminhado o processo de reforma, então deveria, nesse prazo, estar fazendo a reforma, porque daí a alocação da instituição seria menor, né? E lá, sobre o SIJU, que foi mencionado pelo vereador Fernando, lá já tem, inclusive, um projeto oficializado com verba do Banco Itaú. Então, lá não dá para ser emprestado para nenhuma instituição. Tanto que a própria instituição lá do autismo também precisou, a APAJAC precisou, não pôde. Pedido de informações número 109 em votação. Os vereadores contrários se manifestam aí levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informação número 110. Considerando que este vereador, na data de 26/7/2020, esteve na Feira Livre do Parque Meia Lua e recebeu diversas reclamações de munícipes, sendo que 2 deles relataram que estiveram na subprefeitura daquele distrito e não encontraram funcionários e nem subprefeito, recebendo a informação de que a equipe inteira estava no Jardim Paraíso fazendo serviço de capina e limpeza, considerando que vários serviços se encontram parados no distrito do Parque Meia Lua, considerando que toda a extensão da calçada da Escola Olívia do Amaral Santos Canetieri encontra-se tomada por mata e lixo, escola localizada em frente à subprefeitura, considerando a necessidade de limpeza em toda a extensão do canteiro central da Avenida dos Imigrantes para a retirada de mato, lixo e entulhos, e os mourões já se encontram no local para cercar as áreas públicas, além das praças que devem ser limpas todas as segundas-feiras, porque no final de semana muitas pessoas frequentam esses lugares. Considerando a existência de muitos serviços no bairro para ser executado, e os funcionários da subprefeitura não podem deixar esses serviços parados no Parque Meia Lua para prestarem serviço em outro bairro. Considerando que no Jardim Paraíso existe uma subprefeitura, é preciso ter seus próprios funcionários. Considerando que após as reclamações recebidas, este vereador foi ao Jardim Paraíso para comprovar que os funcionários não estavam no Parque Meia Lua, e sim no Jardim Paraíso, e se deparou com o subprefeito do Parque Meia Lua e 8 funcionários da subprefeitura do Parque Meia Lua trabalhando no Jardim Paraíso. Considerando que tal medida fez com que todos os serviços do Parque Meia Lua fossem paralisados e resultasse na reclamação dos moradores sobre o abandono do bairro, conforme pode ser constatado nas fotos anexas, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, quem autorizou o subprefeito e os funcionários da subprefeitura do Parque Meia Lua a pararem o serviço no bairro e a prestarem serviço em outros bairros? Ao aguardo de manifestação subscrevemos, vereador Valmir Parque do Meia Lua. Pedido de informação número 111.
Considerando que houve o prolongamento dos loteamentos do bairro Chácaras Rurais Santa Maria, Bica do Boi, há mais de 45 anos, e que moradores de 40 anos foram prejudicados pelas obras no seu entorno, onde seus quintais e estruturas sofrem danos pelas águas pluviais, correndo risco de saúde e higiene pelos insetos e animais peçonhentos que trazem doenças que põem fim à vida, tais como dengue e similares. Considerando que, notoriamente, no projeto de engenharia, não consideraram o nivelamento das casas, onde era o canal natural das águas, pois, conforme depoimento de moradores com mais de 40 anos, quando havia a linha férrea, não havia tantos alagamentos nos seus terrenos. Considerando as grandes obras no que tange a importância, mas também o custo alto em pecúnia, rodoviária nova, inauguração em 26 de novembro de 2011, Educamais Jacareí, 19 de setembro de 2014, Parque da Cidade e Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, todas na gestão anterior. Considerando que nesta gestão já houve algo que para os moradores foi paliativo, a drenagem em frente à Rua Santa Maria, mas que, no entanto, o acúmulo das águas é nos fundos, caimento da Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino. Considerando o conhecimento e vistoria da Prefeitura pela resposta ao pedido de informações, número 173, na devolutiva em 25 de outubro de 2018. Cumpre informar que a administração pública realizou vistoria no local e, no caso específico, não se trata de alagamento da via, mas sim do nível do terreno. No quintal está abaixo do nível da rua, acumulando-se a água na chuva. Neste caso específico, não se trata de alagamento da via, mas de acúmulo de água da chuva, por causa da falta de declive para escoamento da água do terreno. A administração pública esclareceu o problema ao munícipe e explicou que a solução viável seria o aterro do quintal pelo proprietário com caída para a rua, vez que o desnível é muito grande, cerca de 2 metros de altura, sendo inviável a realização de uma galeria no local. Por isso, requeremos, excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações referente às obras de drenagem para a reparação dos danos estruturais e términos de águas pluviais paradas nas residências situadas entre a Rua Santa Maria, no bairro Chácaras Rurais Santa Maria, Bica do Boi, fundo das avenidas Engenheiro Davi Monteiro Lino, entre o trecho do semáforo da Geise Rodoviária Nova e do Camais. Primeiro, visto que quando da realização de todas essas obras deveria ser analisado tudo o que está no entorno e tendo em vista a resposta ao pedido de informação número 173, considerando que os moradores já estavam lá há décadas antes dos investimentos estruturais, diante do erro de gestões anteriores, essa administração, Secretaria de Infraestrutura, não tem a pretensão de corrigir esse erro de engenharia? Segundo, na vistoria que realizaram em 2018, viram uma canalização pronta a 1.000 metros. Não seria uma solução visível realizar uma canalização com a caída para esse córrego que já tem 2 pontos de escoamento de águas pluviais, Jardim Primavera e Jardim Marquês, Educamais Jacareí? Podem fazer novamente o estudo técnico de engenharia? Penso ser uma obra que possa ser realizada pelos servidores da Secretaria de Infraestrutura. Terceiro, conforme publicização da continuidade indiscutível, o mérito da continuidade da Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, território do Parque Meia Lua, braço para São José dos Campos, não há possibilidade de fazer essa correção nesse trecho? Quarto, com todo o respeito, como gestor público, não diria para os contribuintes de mais de 40 anos, com seus carnês de IPTU, a solução de aterrar seu terreno em 2 metros de altura? Qual o estudo técnico e planejamento da obra de drenagem para esse trecho da Rua Santa Maria, mais precisamente do trecho do semáforo da Gates, Avenida Davi Lino, canalizando até o córrego já pronto para recebimento das águas das chuvas? Quinto, há a possibilidade de irmos junto aos moradores e estudarmos a solução técnica de engenharia para o caso, com o compromisso de avaliar a questão e a viabilidade de execução com data prevista? Sexto, caso isso não ocorra, qual o caminho para solicitar indenização pelos danos aos proprietários das casas e terrenos comprometidos? Ao aguardar a manifestação, subscrevemos. Vereadora Lucimar Ponciano. Senhor presidente, foi solicitada votação. Senhor presidente, acho que vários vereadores dessa casa, inclusive o pedido de informação, a resposta que eu achei um absurdo para a comunidade, que é o número 178 de 2018, foi realizado pelo vereador Valmir. E a resposta, eles têm que aterrar o terreno 2 metros de altura. Olha o erro de engenharia cometido nas grandes obras
desde 2009 para cá, de fazer uma estrutura não respeitando os moradores que moram há 40 anos no lugar. Então, é um desrespeito com os moradores e, mais ainda, falar que o problema eles têm que aterrar. O problema é de vocês. Quem estava lá primeiro, antes da Avenida Avelino, Parque da Cidade, Educamais Jacareí, Rodoviária Nova e as demais manutenções que fizeram, fizeram agora há pouco na Avenida Santa Maria, um trabalho de drenagem, resolveram a frente, mas não resolveram os fundos. E está fácil de resolver lá. Eu não sou engenheira, mas eu sou filha de pedreiro. E está fácil de resolver aquilo lá. Então, é questão de prioridade querer da atual administração, mas mandar o povo resolver o problema que foi ocasionado pelas prefeituras, pelas gestões anteriores, é o cúmulo. Presidente, por favor, eu já estive conversando lá com o engenheiro, lá na rua Carlos Romeu Pedrilli. Eles estão levantando 2 metros de altura, depois eles vão bater o nível dali da Basto até perto do Gaúcho e vai tirar mais ou menos 1 metro, não vai ficar daquela altura. Eles vão deixar 30 dias depois de chegar aos 2 metros, aí depois vai pegar aquela terra e vai vir para Davilino, assim que o engenheiro falou. Então não vai ficar daquela altura, 2 metros de altura, vai ficar descansando lá para depois vir fazer isso aí, assim que o engenheiro me falou. Conforme o Lucimar ditou meu nome, então a gente tem que falar, porque eu estou acompanhando aquela obra lá, direto ali do Parque Minha Lua. Estou de olho naquela obra lá. Senhor presidente, de fato, eu também estou acompanhando, que lá tem recebido muitas, eu não vou dizer reclamação, né? A gente não pode reclamar de obras, a gente tem que... Mas que está muito estranha aquela obra. Eu não sou engenheiro, eu sempre gosto de pautar as coisas sem fazer críticas sem ter conhecimento técnico. Mas eu estou procurando algumas pessoas que entendem do assunto e confesso que assusta a forma como está sendo feito aquilo. Mas tem que esperar terminar, né? Mas eu confesso também que se der uma chuva ali, eu tenho dó do pessoal da Sani e o pessoal ali da antiga Henkel. A água vai tudo para lá, vai ficar tudo alagada lá. Eu acho muito estranha a forma como está sendo feita aquela obra. Mas, enfim, precisamos esperar mais um pouco para poder, de fato, fazer uma crítica mais contundente. O vereador Valmir confundiu. O pedido de informação da vereadora Lucimar trata das questões de danos estruturais de obras de drenagem ali próximo às Chácaras Rurais Santa Maria, na Bica do Boi, é aquela região ali, Bica do Boi, fundos da Avenida Engenheiro Davilino, entre os trechos de semáforo da Gates e a Rodoviária Nova, é aquele pedaço ali que a vereadora Lucimar está colocando aqui no seu pedido de informações. Exatamente, senhor presidente. Vamos prestar atenção nos requerimentos. Pedido de informações número 111. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informação número 112. Considerando a extensão territorial das estradas de terra na zona rural de nossa querida cidade e a sua numerosa população, inclusive em loteamentos populares ou de alta classe, mas que sofrem na hora da manutenção, em especial as comunidades próximas, as estradas tais como Bom Jesus, Paratei do Meio, Rio Abaixo, São Silvestre, Estância Porto Velho, Chácaras Reunidas, Igarapés, Veraneijal, Irajá e tantas mais. Considerando a necessidade de se minimizar patologias de vias respiratórias dos moradores com utilização de caminhão-pipa para irrigar a terra na passagem de máquinas em vista da muita poeira neste tempo de seca. Considerando que essa medida seria nos locais de conjunto de casas, tipo vilarejo, no mínimo com 10 moradias próximas e contínuas, priorizando também a proteção antes e após a entrada das escolas públicas rurais, pois a semelhança de falta de ar, implicando na respiração da tosse, muita poeira com sintomas da Covid-19. E há muitos idosos residentes na zona rural, sendo indiscutivelmente uma questão de saúde pública. Considerando a questão da implantação de redutor de forma simples, pois valas abaixo ou acima da terra já minimizaram a alta velocidade e dão segurança. Lembrando que as crianças estão em casa e que a zona rural é um local de lazer. E considerando que tais ações são complementares à mesma equipe de campo e não dão gasto com contratação de mão de obra especializada, acrescendo um pouco de mais terra aos meios de massa asfáltica.
requeremos ao excelentíssimo presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao seu prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações acerca da implementação, da manutenção e conservação das estradas rurais da cidade de Jacareí na colocação de redutores de velocidade, lombada ou obstáculos de terra bem compactada, e da disponibilização de caminhão-pipa para irrigar a terra na passagem das máquinas. Entendendo o sofrimento das comunidades expostas nas situações descritas acima, há a possibilidade de atendimento, em caso positivo, apresentar a programação. Segundo, entendendo a questão da água potável para se jogar nas frentes das comunidades, não seria a melhor opção retirar a água do Rio Paraíba, visto muitos dos exemplos citados terem um córrego e serem próximas à margem do rio? Como exemplo, a estrada do Bom Jesus, onde a comunidade vem sofrendo com a manutenção nesses últimos 10 dias, em vista de muita poeira, idosos com dificuldade de respirar e o Rio Paraíba ali próximo. Eu presenciei em 26 de julho motociclistas e carros em alta velocidade. Terceiro, diante do estado de calamidade da pandemia Covid-19, podem essas ações ser incluídas como ação emergencial? Em caso negativo, justificar. Ao aguardo manifestação subscreventes, vereador Alcimar Ponciano. Senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, esse pedido de informação é mais uma indicação, mas para mim ter uma resposta, eu tenho que torná-lo pedido de informação. E é para acrescentar um trabalho junto às equipes de manutenção das estradas de terra na zona rural da cidade. Visto que quando uma pessoa chega no postinho médico tossindo e com falta de ar, já manda para a questão de suspeita do Covid. E tem muitas, dessa seca, está fazendo o trabalho, um parabéns para a equipe de manutenção das estradas, estão fazendo várias estradas, mas fica a poeira, fica uma estrada fácil para você fazer corrida de moto. Eu presenciei isso na estrada de Bom Jesus, nesse final de semana. Então, que seja adaptado, incluído nesse projeto de manutenção das estradas, aonde tem vilarejo, fazer uma lombada para diminuir a velocidade dos veículos e jogar água. É muita poeira, gente, muita poeira mesmo, e a maioria dessas casas são moradores antigos. Pedido de informações 112 em votação. Os vereadores contrários se manifestam levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Os pedidos de informações foram apreciados na forma regimental. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do voto de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Votos de pesar de Aparecida da Silva Luna, formulada pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Votos de pesar de Delfina Pravete da Silva, formulado pelo vereador Juarez Araújo. Votos de pesar de Domingos de Souza, formulado pelo vereador Juarez Araújo. Votos de pesar de Maria Aparecida dos Santos, esposa do Dr. Carlos, funcionário dessa casa, formulado pela vereadora Lucimar Ponciano. Votos de pesar de Maria Helena Guimarães Rosa, formulado pela vereadora Lucimar Ponciano. Em memória dos entes queridos, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio.